Muito bem. Agora, doutor Felipe, você que manda, você fala assim, vai! Liga ou desliga? Liga. Por quê, gente? Tá bom, eu ligo. Sim, senhora. Você me avisa, doutor Felipe? Tudo ok. Então, vamos lá. Já transmitindo? Gente, primeiro, você quer que ligue essa câmera aqui, Felipe? Ele tá vendo? Sujeito colaborativo. Gente, primeiro, boa noite a todos. Diz que tem que falar assim, boa noite a todos e a todas, né? Senão não é politicamente correto. Tem uma canseira desse tipo de assunto. Agora mesmo estão me obrigando a falar boa noite a todos. Gente, boa noite. Para quem já esteve conosco aqui nas reuniões anteriores, sejam bem-vindos de novo. Para quem nunca esteve, seja bem-vindo pela primeira vez. Nós temos um pequeno procedimento aqui na hora que a gente começa, que é de dar uma rodada, cada um falando seu nome e só se por que veio, né? Ou se já veio, ou se costuma vir, quando a gente não é assustado pelo Felipe no meio disso. Fala, Natália, começa você. Meu nome é Natália, eu sou economista e trabalho como assessora técnica com o vereador Matheus. Tem que ligar. Não, pode ligar, mas na verdade eu acho que eles estão preocupados, só para ver se todo mundo está ouvindo, é só gritar que eles ouvem. Então, joia. Meu nome é Gustavo Figueroa, eu sou advogado e consultor na área de PPPs e concessões, né? E vim tentar contribuir com um pouco da minha experiência. Meu nome, boa noite para todos. Meu nome é Fernando Santana, eu represento aqui o movimento das associações de moradores de Belo Horizonte. Nós estamos sempre aqui no Legislativo, onde precisa discutir as políticas públicas da cidade. E a saúde é uma coisa que os moradores se preocupam muito, discute, debate há vários anos. Né? Aqui nós estamos aqui para contribuir também, trazer sugestões e apertar vocês. Muito bem. E boa noite. Meu nome é Rafaela, sou advogada e executiva de vendas numa empresa na área de saúde. Muito bem. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, meu nome é Temer, eu sou gestor financeiro de uma empresa de tecnologia da área de saúde. Temer é o segundo que eu conheço, o outro foi presidente. Costumam me dizer isso muito. Imagina. Não, Temer, eu acho que não tem o Michel. Só é o nome. É primeiro nome mesmo. Eu me chamo Marcos, sou gestor comercial, atualmente filiado ao Novo, e vim aqui pela primeira vez conhecer um pouco do seu trabalho, das propostas também. Seja bem-vindo. Obrigado. Meu nome é Augusto, eu sou médico e professor na Faculdade de Medicina da UFMG. Prazer. Dirceu Brandão, estudante de Direito, profissional da área de TI, apoiador do Novo, apoiador do vereador Matheus Simões, filiado desde a campanha do Amoedo e sou cofundador do Movimento Prolibertas. Muito bem. Boa noite, meu nome é José Marinho Carlos, sou contador, já participo aqui, já é a segunda vez. Meu nome é João Neves, eu sou oftalmologista, coordenador do Serviço do Hospital Evangélico e de Betim dos atendimentos SUS. Boa noite, Roberto Braga, sou engenheiro civil, filiado ao Novo desde março de 2016 e contribuindo aí com o que puder participar do Novo
para a gente escolher ser moderna e diferente. Muito bem. Meu nome é Maravilha Del Santo, eu sou arquiteto. Não tinha te visto aí não, Mário. Na hora que eu entrei, passei direto. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Alexandre Marinho, sou corretor de imóveis, participante de algumas reuniões. Muito bem, doutor Alexandre. Meu nome é Cristiana, eu sou psicóloga. Você acabou de sentar e é a sua vez, tá vendo? Esse é um perigo, é um perigo. É só seu nome. Meu nome é Juliana Siqueira, eu moro no Prado. Muito bem. Sou o Joel, tenho uma empresa de manutenção da área hospitalar e presto serviço para vários hospitais aqui. Muito bem, doutor Joel. Joel, eu encontro muito o Joel, mas nunca tinha vindo a uma reunião, agora estou até me sentindo homenageado. Gente, olha só que ele... Gilza, essa foi para você, ele falou que não foi convidado. Muito bem. Meu nome é Luiz Eugênio, sou apoiador do Novo, desde sempre, apoiador do Matheus, participei da equipe dele em 2017 e estou sempre aqui. Muito bem. Américo também é figura frequente. Meu nome é Miguel, sou advogado, sou colunista do Instituto Liberal e esse ano eu vou me tornar responsável por toda a parte do blog, dos escritos do Instituto. Então, além do interesse no tema, nós estamos buscando temas de relevância para tratar uma visão mais liberal. Muito bem. Meu nome é Andrei, eu sou graduado em Administração Pública pela Escola de Governo da Nossa Pinheiro. É a primeira vez que eu venho, muito bem. Seja bem-vindo, Andrei. Sou o Thiago Albini, colaborei na elaboração do plano de governo do Museu, agora na área da saúde, e a gente discutiu muito esse tema lá. Então, provavelmente pela primeira vez, daqui a tempo antes, mas 2 anos de novo. Não se preocupe, todo mês tem. Isso é melhor que carnaval, que tem 12 vezes por ano. Meu nome é Haroldo Pinheiro, eu sou da Polícia Militar, filiado ao partido, antes da eleição do vereador, como dizemos, atuei na área de gestão no Curico e acompanho o trabalho do vereador e de deputado do Novo, atuais deputado do Novo. Bem-vindo, coronel. Boa noite, meu nome é Bruno Bretas, eu sou gerente administrativo da Nova BH, que é a PPP das escolas. Boa noite, sou o Matheus e estou vindo aqui para conhecer o Novo. Com H ou sem H, Matheus? Eu falar, eu não acho um, gente, eu estou em busca aí, o pessoal que está assistindo online, nós estamos buscando um Matheus sem H, sem ser nem eu nem o da Bíblia, um outro. Meu nome é Flávio, sou pai do Então, já explicou. Acho que é o Novo e trouxe aproveitar para conhecer um pouco, vendo o Rio, estamos aqui há pouco tempo. Seja bem-vindo. Meu nome é Christopher Laguna, eu sou filiado novo desde 2015, 2016, março. Acompanho o nosso querido Matheus aí, belo trabalho, sou empresário e a minha empresa de monitoramento de satélite. Hoje não, né? Com 5 anos a gente monitora a ambulância, monitorando idoso, a queda e Alzheimer também. Então o tema é bem relevante ao meu negócio também. Obrigado. Meu nome é Cássia Gonzalez, hoje eu sou presidente do Conselho de Administração da Transpes, a empresa que adquiriu a PPP de Educação em Nova BH. E é um assunto muito interessante para o nosso país, e eu vim pela primeira vez, sou admiradora do trabalho do Matheus há muitos anos, acompanho de perto, e vim com muita expectativa de saber o que todos vocês estão pensando para que a gente possa construir um novo Brasil. Obrigado, Tárcia. Boa noite, meu nome é Fábio Lago, eu sou gerente de operações da Inova BH, empresa da parceria público-privada de educação. Boa noite, meu nome é Gustavo, eu sou procurador de Estado, mas no Rio Grande do Sul, apesar de Belo Horizontino mesmo. Estou vindo hoje um pouco de curiosidade, porque trabalho nessa área, defendendo o Estado, né, nas ações de saúde, demandas, etc. E é um tema que me interessa bastante, até para discutir novas ideias, levar em busca de novas soluções para um problema lá que é extremamente grave, inclusive em níveis de
demanda judicial alarmantes no país inteiro. Seja bem-vindo. Olha, gente, quem eu vejo, doutor Lavorato, não tinha percebido que você estava vendo, não, Tom? Eu estava acompanhando as apresentações. Ah, muito bem, muito bem. Você viu que hoje é dia de pais e filhos, né, gente? É o segundo já. Eu sou pediatra, médico pediatra, e militei na diretor da Sociedade Mineira e Brasileira de Pediatria vários anos seguidos. Acompanho muito os movimentos da área médica e estou aqui para aprender com vocês, discutir, expor alguma coisa que eu possa ter condições de fazer isso. Muito bem. Meu nome é Andréia, eu sou dentista já aposentada, mas ainda trabalho. E percebendo, né, essas mudanças que estão acontecendo em todas as áreas e principalmente na área de saúde, eu achei muito interessante ver esse projeto aí de parceria público-privada, né, que eu acho que é um caminho para o qual nós estamos indo, né? E a gente tem que saber para onde que a gente está indo e como que a gente está indo. Né? Achei muito boa, eu fiquei agradecida ao colega das amigas para participar. Tudo bem. Boa noite, meu nome é Nilma, cirurgiã dentista, especialista em saúde pública. É um assunto muito interessante, também já aposentado, meu trabalho ainda, e já trabalhei com muitos convênios, então é um assunto muito interessante na área de saúde pública. Aí vim conhecer também. Seja bem-vinda, Nilma. Meu nome é Milena, eu sou dentista, especialista em periodontia, sou autônoma. Já fui funcionária pública durante 8 anos, pedi exoneração em 1995. E eu ando muito preocupada com a quantidade de sala de profissional de saúde, ou de braço cruzado, ou a sala fechada no meu prédio, tem andares inteiros às moscas. Então eu gostei muito do seu convite e vi ver o que a gente pode fazer, se vai contemplar o profissional liberal autônomo, porque está todo mundo de braço cruzado. Quem tinha convênio perdeu, quem ainda tem convênio tem pouca fluência de paciente e a demanda por saúde pública na área odontológica é uma coisa estrondosa. Eu vou nas UPAs, no centro de saúde, perto da minha casa, e vejo lá, às vezes não tem dentista, mas não está trabalhando. Então eu achei que eu deveria vir, porque eu também já tenho idade para aposentar, mas eu quero morrer trabalhando. E eu quero ter oportunidade de trabalhar. Muito bem. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe, sou filiado ao Novo desde 2018 e sou assessor de comunicação do vereador. Boa noite, Luiz Otávio, assessor do gabinete de Matheus Simões. Boa noite, sou Gilza Guerra, trabalho na área de relações institucionais no gabinete do Matheus. Prometo que o senhor não vai deixar de receber os convites daqui para frente, disso, tá? E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, estou muito feliz pela participação de vocês aqui. Acho que nós temos, eu vi Jaqueline chegando depois ali. Jaqueline, eu vi mais alguém chegando. Só rapidamente, Jaqueline quer se apresentar? Quem mais chegou? Mais alguém? Ah, por favor, só o nome e a que veio. Meu nome é Augusto, eu sou especialista em política pública do Estado de Minas Gerais e vim aqui porque eu tenho interesse em tema. Muito bem. Chegamos a Ah, não. Boa noite a todos, eu sou o Pedro, sou assessor do secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais e vim aqui porque eu tenho interesse em tema. Muito bem, Pedro. Muito bem. Gente, quase. Muito bem, Cuiabá tem uma experiência muito interessante, PPPs de educação um pouco diferente da nossa, mas é uma experiência muito curiosa. Mais alguém, gente? Já se apresentou, coitada, ela se apresentou no susto, inclusive, ela chegou e se apresentou. Até botou a mão para cima. Muito bem. Gente, nós temos, para quem nunca veio, para entender, nós temos uma regrinha aqui no nosso encontro, que 8h30 a gente sai correndo, porque senão as pessoas não voltam. Se dura mais do que 1 hora a conversa, a pessoa fala, não vou voltar naquele lugar nunca mais. Então a gente tenta, claro, eventualmente a gente estica um pouquinho, mas a gente tenta terminar 8h30. E a lógica desses encontros é sempre a mesma, é uma exposição técnica sobre o tema que a gente escolheu para o dia, o tema normalmente é tirado das reuniões anteriores, e aí a gente abre
eu falo que é pergunta, debate, bom, o nome que a gente quiser, para a conversa que vem na sequência. Eu acho que para a gente poder falar da PPP da saúde, que é o nosso tema de hoje, a gente precisa fazer um pequeno retrospecto para quem eventualmente não conhece as PPPs. PPP é um instituto que tem no Brasil um pouco mais de 15 anos, veio copiado da experiência internacional, e ela nada mais é do que o nome já diz, né, que é a entrega de uma atividade pública para a iniciativa privada que presta esse serviço ou sendo paga pela própria iniciativa, pelo próprio poder público, ou sendo pago pela população. Nós vamos ver que essa PPP da saúde que nós estamos discutindo, o pagamento é feito pelo próprio poder público, por óbvio, né? Mas só para a gente entender, existem 3 tipos, então, de relação, de transferência de atividade pública para o particular. As concessões administrativas e as patrocinadas. As PPPs são essas 2 últimas. As concessões são uma coisa que a gente já conhece, modelo CEMIC. O governo tem uma atividade, ele cede essa atividade para o particular executa essa atividade em favor do consumidor final, e o consumidor final paga para esse sujeito no meio do caminho, e ele explora essa atividade durante um determinado período de tempo. As nossas concessões, elas têm um prazo um pouco menor do que o prazo estabelecido como possível para as PPPs, e esse é um dos motivos pelos quais as PPPs passaram a ser usadas no Brasil. Mas o outro motivo é que no sistema de concessão, o recurso vem sempre da iniciativa privada, do consumidor final. Então, quem remunera toda a atividade é o usuário final. Isso funciona para rodovia, funciona para energia, funciona para água. Obviamente não funciona para o sistema de saúde pública gratuita, porque o sujeito está usando na ponta não vai pagar. Não funciona para a escola, porque o sujeito está na ponta não vai pagar. Não funciona para a iluminação pública, porque apesar do sujeito da ponta pagar, há um trabalho de administração disso no meio do caminho, que é do município. Eu estou falando de iluminação porque ela é uma das nossas PPPs, nós vamos falar das PPPs que nós temos na cidade. Então o modelo de concessão comum é esse, que é o que nós temos nas concessionárias de serviços públicos mais antigas no Brasil. O modelo de PPP que nós vamos discutir aqui hoje é o modelo de PPP administrativo. Se vocês olharem para o desenho aí, falta um braço nele, é o braço do pagamento do consumidor final para o poder público. Então, o poder público tem um determinado serviço, uma determinada atividade, ele transfere essa atividade para a iniciativa privada, para o parceiro, e o parceiro presta o serviço ao consumidor final, mas ele não recebe por isso nas concessões administrativas do usuário final. Ele recebe do próprio poder público com quem ele estabeleceu o contrato inicialmente. Existem também as PPPs patrocinadas. A patrocinada é aquela em que eu até tenho dinheiro vindo do privado, mas eu tenho dinheiro também vindo do poder público. Então, eu tenho uma mistura de dinheiros aí para viabilizar essa prestação de serviço. Por exemplo, aquela rodovia que vai para Divinópolis, a linha amarela do metrô, elas são PPPs patrocinadas. O cidadão paga para usar, mas o poder público também põe dinheiro. É porque, obviamente, o ticket que é cobrado ele não é suficiente para suprir o valor total da iniciativa. No Brasil, essa discussão no passado foi muito intensa, muito dura sobre por que fazer as PPPs. Hoje em dia, isso me parece ter entrado no senso comum. É até raro encontrar alguém que discorde. Porque, vamos lá, primeira coisa, o poder público não tem dinheiro para fazer os investimentos. Então, toda vez que você tem uma necessidade de uma infraestrutura mais pesada, fica sem fazer. Basta a gente ver a situação dos postos de saúde de Belo Horizonte. Nós não temos inauguração de postos de saúde já há alguns anos, e os nossos postos estão numa situação precária do ponto de vista de manutenção. Tem também a questão da velocidade da entrega da obra. Quem já participou aqui de outras discussões, quando a gente discutiu o seguro de performance bond, que é aquele seguro de garantia das obras públicas, o maior problema que a gente enfrenta nas obras públicas no Brasil é que elas nunca são entregues nem no prazo, nem na especificação técnica, nem dentro do orçamento. Quando você tem a PPP, esse problema não é do governo. O governo é um péssimo gestor de obras, no geral. Então você transfere o problema para outra pessoa fazer a gestão. A iniciativa privada é que vai gerir a obra, isso não é um problema dela. Terceiro ponto que está listado aqui é a qualidade do serviço.
Eu faço um desafio constantemente e de vez em quando as pessoas ficam bravas comigo quando a provocação fala: me lista um serviço público prestado pelo poder público melhor do que o prestado pelo particular, porque a gente não encontra. Aí a pessoa fala: ah, não, mas tem o atendimento a queimados lá, tem o atendimento de emergência do João 23, tem o curso de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Gente, olha aqui, não vale pegar com pinça o exemplo, não. Eu quero que você me cite um exemplo inteiro, de serviço inteiro, que o público presta melhor do que o privado. E pior, mesmo quando a gente encontra o exemplo no público, ele normalmente custa 2, 3 vezes mais do que o equivalente que está sendo prestado na iniciativa privada. O quarto ponto listado é o compartilhamento de risco, porque no final das contas, na PPP, a gente tem a possibilidade de uma parte do risco de dar errado, de não dar dinheiro, fica com o parceiro privado, então eu diminuo um pouco a exposição do poder público. E por último, e aí para mim talvez esse seja o ponto mais importante, você fazendo as PPPs, você dá ao Estado a condição de prestar atenção. Quando eu falo Estado, gente, Estado, União, Município, não é Estado no sentido jurídico. Você dá ao Estado a condição de focar no que ele devia focar: saúde, educação e segurança. Você fala: Matheus, mas é um contrassenso. Você está aqui falando de PPP da saúde e está falando que quando faz a PPP o Estado pode focar na saúde. E aí talvez seja a primeira surpresa para quem não conhece o modelo de PPP que está sendo implantado em Belo Horizonte. Eu não sei quem aqui. Quem é que sabe como é o modelo que Belo Horizonte vai tentar implantar? Alguém sabe com detalhe? Então nós vamos discutir. Mas a PPP da saúde de Belo Horizonte não transfere, a princípio, a atividade finalística da saúde para a iniciativa privada. A preocupação é a preocupação com os prédios e estruturas de prestação de serviço. É a parte de patrimônio e técnica, né? Assim, de fundo, mas não é a parte de prestação do serviço de saúde em si. Vamos pegar por referência, eu vou citar aqui, mas podemos pegar por referência a situação da Inova. Não porque a Inova está presente, mas é porque é o modelo mais próximo do da saúde. O MEIs, agora é EMEIs, que estão na PPP, os professores que estão lá não são funcionários da PPP. Os diretores que estão lá não são funcionários da PPP. O prédio foi construído e é mantido pela PPP. A infraestrutura predial é de responsabilidade da PPP. O jardim, a pintura, o quadro, a luz, o banheiro, a cozinha, os brinquedos das crianças, esses são de responsabilidade da PPP. A diretora continua respondendo à prefeitura. Os professores continuam respondendo à prefeitura. Porque o controle pedagógico é do projeto do município. Então, quando eu defendo as PPPs para todas as estruturas prediais, quem acompanhou a minha candidatura sabe, desde o meu primeiro momento na campanha, falo: o governo não deveria fazer gestão predial. Ele é péssimo gestor predial. Olha a situação. Você fala: mas está muito bonita essas paredes aqui. Estão tão bonitas que acabaram de ser trocadas e custaram uma fortuna. Mas olha a estrutura do prédio. Você vê, as lâmpadas, olha o teto. Olha o ar-condicionado que não funciona, o barulho que ele faz, a sujeira que ele tem. Olha a situação das esquadrias, o piso da rampa, a falta de acessibilidade. A Câmara Municipal de Belo Horizonte não atende às normas. Se fosse uma empresa de vocês, não tinha alvará, porque ela não atende às normas de acessibilidade. Um cadeirante não consegue entrar no plenário. Um cadeirante não consegue subir aonde fica a mesa do presidente. O cadeirante não consegue se manifestar numa reunião. Então, assim, isso é para mostrar que o Estado é péssimo gestor de estrutura predial. Então, eu acho que quando a gente entrega para a iniciativa privada esse serviço, a gente abre espaço para que o Estado preste o serviço que ele devia estar prestando. Saúde de melhor qualidade, educação de melhor qualidade, segurança. Achei curioso, estava conversando agora mesmo ali, e me contaram que há um estudo, vou até depois dar uma pesquisada nele, demonstrando que o desempenho acadêmico, né, a capacidade dos professores, dos gestores escolares de oferecerem ensino de qualidade aumenta em 20% nas parcerias público-privadas quando comparadas às escolas que não estão nas parcerias. Fala, por quê? Simples, porque o diretor não tem que ficar preocupado se a lâmpada queimou. Ele não tem que procurar fazer licitação para trocar a lâmpada. A mesma coisa na proposta que está sendo feita para os postos de saúde. Bom, em BH, nós temos 3 PPPs em andamento e que eu considero 3 projetos de absoluto sucesso. Tem um que não está aí na lista, só porque a gente já teve uma reunião só sobre ele, eu pulei ele, que é a PPP da iluminação pública.
Eu convido vocês a prestarem atenção quando vocês saírem da Câmara. Aqui em volta da Câmara nós temos um pedaço que já está com as lâmpadas novas e um pedaço que ainda está com as lâmpadas velhas. Prestem atenção na diferença que faz os pontos que já foram alcançados pela PPP da iluminação pública, que está trocando as lâmpadas por LED. Não é só porque está trocando por LED, é porque o jeito tem que garantir que a iluminação do solo está dentro do parâmetro aceitável. Não basta ter o poste lá com a lâmpada, ele tem que garantir a iluminação a nível solo. Então, se ele não garantir, se ele não entregar a iluminação a nível solo, ele não recebe integralmente o valor dele naquele mês, ele recebe um dedutor, como se ele fosse multado. Então, além disso, nós estamos gerando uma economia que a Prefeitura está calculando em 25% no custo da iluminação pública da cidade. O prefeito acabou de mandar aqui para casa um projeto de lei para conceder um desconto de 10% na taxa de iluminação pública de todos os belo-horizontinos por conta do primeiro ano de implantação do projeto, que ainda está só com 40% implantado. Eu até fiz uma consulta a ele para poder liberar o processamento do projeto aqui, qual é a economia total prevista, porque eu queria que ele já desse o desconto todo, vai que ele resolve não dar o desconto na hora que chegar o momento 2, né? Então eu quero saber o valor todo do desconto para a gente poder trabalhar em cima disso. Mas eu trouxe 2 outras PPPs aí só para a gente citar. Nós temos a PPP das UMEIs, ou das EMEIs, é a PPP nossa da educação. Ela não pega as nossas escolas propriamente, ela pega as nossas escolas infantis, que antigamente eram unidades municipais de ensino infantil, e agora são escolas municipais de ensino infantil. Eu acho super interessante eles aprovar uma lei para mudar o nome de uma coisa, né? O negócio chamava UMEI, aí fizeram uma lei, agora ele chama EMEI. Mudou completamente o que era. E a gente chama de creche, né? Mas as UMEIs são um fenômeno muito interessante, porque a educação infantil oferecida ali é de qualidade tão alta que quando elas começaram a funcionar, elas criaram em Belo Horizonte um problema que o município nunca tinha vivido. As famílias que podiam pagar pela educação começaram a pedir vagas nas UMEIs. E aí começou a faltar vaga nas UMEIs para as famílias que não podiam pagar. Eu, particularmente, tenho uma solução rápida para isso, mas que no Brasil não pode falar nela porque é considerado crime de lesa majestade. Começa a cobrar. É simples, não tem nenhum problema. Você pode pagar? Você paga o serviço. Porque, esse exemplo das UMEIs é uma prova definitiva para essa bandeira que eu defendo há muitos anos, inclusive com relação à universidade pública. A universidade pública gratuita é um crime contra a população mais pobre do Brasil. Porque é a população mais pobre que não consegue entrar na universidade pública gratuita porque as pessoas que tiveram acesso às melhores escolas pegam as vagas. No caso das UMEIs, nós estamos tendo um fenômeno parecido. E está fácil ver a solução. A solução é: não tem problema nenhum, todo mundo pode se cadastrar para entrar. Mas a gente devia estar cobrando de quem pode, porque essas pessoas que não estão com os filhos hoje nas creches particulares estão tomando vaga de pessoas que não podem pagar. Todas as crianças de Belo Horizonte na educação infantil, segundo os dados da Prefeitura, estão em alguma instituição, mas nem todas elas estão nas EMEIs. Ou seja, nós acabamos criando um serviço de referência com uma qualidade tão alta que está faltando vaga nele onde não faltava no passado. O custo por aluno é menor do que o custo por aluno nas unidades mantidas pelo próprio poder público. E o mais interessante, no caso das UMEIs, nós temos a referência, porque existem UMEIs públicas e UMEIs de PPP. As UMEIs, gente, não sei se alguém já foi aqui em UMEI, quem é que conhece UMEI? Quem não conhece, vale a pena, viu, gente? Só para vocês verem. Quem não conhece as EMEIs, EMEIs. Agora, né, tem a oportunidade de que é fantástico, é um trabalho que eu tiro o chapéu, acho que foi o Célio de Castro, né? Não, o Márcio é que encampou a ideia. Fantástico, os prédios todos. O Metel teve a ideia, o Márcio lançou o projeto, fez a licitação. E se alguém quiser conhecer... É verdade, bom. Eu distraí aqui, o pessoal das EMEIs está aqui. Então. Mas vem do FPL esse projeto. O projeto é nacional, na verdade, só que Belo Horizonte é absolutamente pioneira, porque nós saímos na frente, no modelo que nós temos aqui, nós estamos na frente. Como eu disse, Cuiabá, por exemplo, quem falou que era de Cuiabá mesmo? Cuiabá tem um modelo um pouquinho diferente, mas aí já é de gestão de escola, você ia falar. Não, eu tenho um filho deficiente e ele estudava numa escola particular e hoje ele estuda na UMEI. E você está mais satisfeita lá. Pronto. Então, isso é para mostrar, gente, que, olha só, é educação pública lá, tá, gente? A educação que está sendo oferecida lá não é privada. O privado lá é o prédio, a gestão do prédio, a gestão da estrutura.
Então, assim, nós temos como ter ensino público de excelência, se a gente conseguir focar no ensino, ao invés da manutenção predial. Claramente, para mim, o erro aí é de foco, doutor Lavorato. Eu não conheço fisicamente as UNEIs, mas como eu atendo pediatria e atendo várias classes sociais, a referência que eu tenho é o retorno das mães. E é sempre realmente uma boa referência que elas fazem sobre o sistema e o ensino que tem lá. O senhor estava falando e aí eu lembrei que eu parei no meio do caminho a informação. Existem EMEIs públicas e EMEIs da PPP. E quando você vai às duas, elas são o mesmo projeto aqui, gente. O prédio é o mesmo, porque é um prédio, é um projeto padrão. Eles foram construídos à mesma época. Dá vergonha de visitar as públicas. Dá vergonha de visitar as públicas. Não é a mesma coisa. A PUCA veio com aquele dinheiro lá de Brasília? Ela foi construída na mesma época. Com recurso do FNDE. Sim, como tudo, né? Mas o que me impressiona não é a construção. A construção, eu não estou entrando no mérito da qualidade da construção, não. Em que pese para mim, obviamente, quando você constrói e sabe que você mesmo vai ter que dar manutenção por mais de 20 anos, você constrói com cuidado. Quando você constrói e vai entregar para o Estado e deixa ele dar manutenção depois, você constrói de outro jeito. Mas não é só isso, não. É porque nas públicas, quem tem que dar manutenção toda é o governo. Então a pintura é o governo que tem que fazer, o jardim o governo é que tem que resolver, os brinquedos o governo tem que resolver, a goteira o governo tem que resolver, ou seja, não resolve nada. Elas estão deteriorando, estão no mesmo padrão das nossas escolas municipais, que não são das piores do Brasil, mas estão longe de ser referência. Porque tem projeto para as escolas municipais. Bom, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Não há. E esse é um pouco da provocação que eu quero fazer hoje com vocês. Só para acrescentar, no projeto de parceria privada de educação, 5 escolas de ensino fundamental. Sim. É porque existem 5 escolas, mas é porque nós temos uma rede de 300, né? Então, no caso das EMEIs, elas são representação grande no ensino infantil. Então, assim, nosso ensino infantil está em grande parte no modelo. O nosso ensino fundamental está praticamente fora do modelo, 2% das nossas escolas no modelo. Ainda sobre as EMEIs, uma dúvida que eu tenho, como que se faz com a contraprestação que o FNDE passa para as prefeituras no caso das EMEIs? Ela é utilizada para fazer, continua do mesmo jeito. Ela é usada para... É porque dá na mesma se você tivesse alugado o prédio. Na conta do FNDE não faz diferença se você construiu a escola, se você alugou o prédio, se você fez uma PPP. Você tem o repasse é por aluno matriculado no ensino público daquela faixa. Aí esse repasse vem para a prefeitura e ela eventualmente usa para fazer o pagamento ou usa para... É porque aí ela mistura o dinheiro da educação todo num bolo só e usa, né? Mas é porque ele está perguntando sobre o repasse federal. O repasse federal... Não tem repasse do FNDE para as unidades, não. O repasse vem para a secretaria. A remuneração da PPP é sempre um valor pelo serviço prestado. No caso, aí varia um pouquinho do modelo. Você pode ser por metro quadrado, pode ser por unidade, pode ser por pessoa atendida. Então, aí existem variações de modelos de PPP. Eu vou chegar no modelo de remuneração da saúde, a gente vai discutir isso com um pouco mais de cuidado. É porque a da educação é muito interessante, mas senão a gente não chega na nossa da saúde. Nós temos uma outra PPP de saúde em andamento na cidade, que é a PPP do Hospital Célio de Castro, o famoso Hospital do Barreiro. Essa PPP, ela não é uma PPP de tanto sucesso quanto a PPP da iluminação ou a PPP da educação. Por 2 motivos. O primeiro, a Prefeitura de Belo Horizonte foi passada para trás pelo governo Dilma e pelo governo Pimentel, que não repassaram para a Prefeitura a parte deles no custeio do hospital. E verdade seja dita, os governos posteriores, Temer, Bolsonaro e agora Zema, ainda não conseguiram colocar em dia os débitos que eles têm com a Prefeitura, que está tendo que manter o Hospital Célio de Castro praticamente sozinho. Então isso fez com que o hospital ficasse muito caro para o município. O município fez uma conta de gastar 1/3 e ele está gastando 100% nesse momento. Além disso, ela é uma PPP mais complexa, porque ela envolve o fornecimento e manutenção dos equipamentos de saúde. Num primeiro olhar, pode parecer que dá na mesma que manter a lousa ou o brinquedo da UMEI, mas não é verdade, né, gente? Nós estamos falando de equipamentos complexos,
com regras para operação complicadas. Então, assim, há alguns problemas naquela PPP da saúde. Então, se vocês me perguntarem, está fácil de replicar a PPP das UMEIs? Me parece que sim. Está fácil de replicar a PPP do Hospital Sede de Castro? Me parece que não. Não acho que hoje, nesse momento, não vale a pena fazer outra PPP daquele jeito. Tem que se repensar o modelo da PPP do Hospital Sede de Castro. Ele é um hospital de referência. Todo mundo que vai lá fica absolutamente encantado com a forma como o hospital funciona, mas nós temos um problema de custo sério ainda ali naquela experiência. Bom, só que nós temos 2 projetos de PPP que estão parados. É deles que eu queria falar e eu queria, na verdade, focar hoje na PPP da saúde. Eu vou fazer de baixo para cima ali, vamos falar primeiro da PPP dos cemitérios. Belo Horizonte, no ano de 2016, viu o ex-prefeito Márcio Lacerda apresentar um projeto aqui na Câmara para fazer a PPP dos cemitérios. Nós temos outros entes federados que já fizeram isso, outras cidades que já fizeram isso. Não sei se você sabe, o serviço funerário é, por regra constitucional, um serviço municipal. Você até tem alguns cemitérios privados, mas é por concessão. O serviço é municipal. E nós aqui em Belo Horizonte temos uma estrutura grande. A maior parte dos nossos túmulos são túmulos nos cemitérios públicos. E os nossos cemitérios estão em situação precaríssima. Precaríssima. Eu não sei quem foi aqui recentemente a um enterro num dos cemitérios públicos. Por exemplo, o cemitério do Bonfim. A gente dá uma tristeza de ver aquilo, não só por causa da situação dos velórios, mas a própria situação dos túmulos ali, quando você vai enterrar alguém, o sujeito, eu falo que o sofrimento da família, não sei se é maior ou se a pessoa entra num desligamento mental, porque até quebrar o túmulo com o próprio caixão, você vê gente quebrando, porque não há nenhum cuidado na manutenção do cemitério. O cemitério está um desastre. E não é só ele, os outros também estão. Os serviços do entorno, do conjunto da prestação de serviços dos cemitérios de Belo Horizonte está muito ruim, e ele não é barato. Falar não é de graça, não é. Ele é pago, tem um custo relativamente elevado. A nossa gestão dos jazigos é muito ruim. A gente não presta atenção em saber se a pessoa que está ali está com perpetuidade paga, não está com perpetuidade paga. E aí agora a prefeitura resolveu fazer uma graça, desapropriou, né? Tomou de volta uma série de jazigos do Bonfim há 2 anos atrás, uma agressão com as famílias. Ou seja, a capacidade de gestão da prefeitura sobre os cemitérios é ridícula. E apesar disso, esse projeto de lei foi retirado de tramitação em 2017 e está travado por ordem da prefeitura aqui dentro da Câmara desde 2017. Então nós tínhamos a oportunidade de fazer a concessão também dos cemitérios de Belo Horizonte, mas por uma decisão da prefeitura, isso não será feito tão cedo. Eu acho que esse é um tema que a gente tem de levantar. A prefeitura tem que dar explicações por que ela não continuou com esse processo. Agora, a minha alegria, é por isso que a gente marcou essa reunião, é que a PPP da saúde, e aí não é aquela do hospital, é a dos centros de saúde, voltou a andar. Essa PPP também é de 16. O objetivo dela é a construção de 77 postos de saúde na cidade. E, basicamente, a estrutura dessa PPP é a mesma estrutura da PPP das UMEIs. A iniciativa privada constrói o centro de saúde e ela é obrigada a manter o centro de saúde e o seu funcionamento predial. Limpeza, organização, funcionamento, equipamento básico predial, não é o estetoscópio médico, né? Mas a maca, a mesa, o computador. E isso daria para Belo Horizonte uma condição de atendimento da população que Belo Horizonte não tem hoje. Belo Horizonte tem uma estrutura de atendimento absolutamente deficitária no que diz respeito à atenção primária. O que é o problema disso, gente? Aí os especialistas em saúde vão me xingar agora que eu vou dar uma pisadinha na área dos outros. Pisadinha, eu digo assim, entrar. Nós temos basicamente 3 tipos de atendimento em saúde. Esse atendimento que devia ser o atendimento para as questões menos graves e sem urgência, o atendimento para as questões mais graves e urgentes, e os atendimentos complexos, mas que não são de urgência. Os nossos hospitais deveriam cuidar dos atendimentos graves e complexos. E eles cuidam de gripe em Belo Horizonte. Porque como eu não tenho posto de saúde para fazer o atendimento primário, o sujeito vai lá no terciário para fazer o atendimento direto. Pior, ele vai lá no terciário, onde ele tem uma gripe, e ele lá se contamina com uma doença infecto-contagiosa muito mais grave do que a gripe que ele tinha
quando ele chegou até ali, porque ele não deveria estar lá. Aí fala, mas é porque ele tem que esperar demais. É claro que ele tem que esperar demais. O hospital não foi feito para dar vazão para esse tipo de atendimento, que deveria estar sendo feito no centro de saúde. Esse contrato foi assinado em 2016, mas ele estava parado desde 2016 por uma questãozinha burocrática. A minha alegria é que a prefeitura acabou mandando, na virada do ano para cá, o projeto de lei para destravar essa burocracia. Era um problema na estrutura de garantias, tá, a PPP. É porque a PPP, gente, só para a gente entender, como quem paga a PPP é o poder público, a iniciativa privada, sabendo com quem ela está lidando, ela exige, obviamente, garantias de que ela vai receber. Porque senão ela não vai fazer o investimento. E nós não estávamos conseguindo pôr as garantias. Então nós aprovamos uma lei aqui na semana passada, no começo desse mês, para que a prefeitura possa mudar a estrutura de garantias que ela estava oferecendo na PPP, e em tese a PPP agora pode começar a rodar. É dessa PPP que eu queria falar com vocês. Então, nesse ponto aqui a gente volta para o nosso assunto central, PPP da saúde em BH. A ideia da prefeitura é entregar 77 centros de saúde para atendimento primário à iniciativa privada para que ela construa os prédios, faça a manutenção dos prédios e dos equipamentos. A discussão que eu acho que a gente tem que lançar aqui, e aí agora a palavra fica aberta para a gente ver as dúvidas que surgem e como é que a gente pode fazer os encaminhamentos, é se, na minha visão, se essa experiência não precisa ser alastrada, largada para outros setores, se esse modelo é mesmo o melhor, e aí eu acho que os profissionais de saúde têm um papel importante aqui na reunião, que é nos dizer se eles acham que o modelo, ser como o modelo das UMEIs, em que a gestão do serviço continua sendo pública, é uma virtude ou um demérito. Você fala, Matheus, isso vai dar certo ou errado o médico continuar sendo médico do poder público? Você teria a possibilidade de fazer a PPP completa. Fala, não, assim, quem põe o médico lá também é iniciativa privada, quem põe a enfermeira lá também é iniciativa privada. Então, assim, eu acho que agora nós já estamos na fase de discussão. Quem se candidata? Vamos lá, doutor Fernando. Eu vou tomar essa iniciativa porque eu queria colocar nessa discussão, primeiro, a visão dos moradores e a contribuição de vocês também, que estão aqui, altamente especializados, pelo que eu vi aqui na apresentação, né? Diferente do cidadão mais comum, aquele que não sabia bater na porta do médico que era brigando por leitos. Há 6 anos nós sempre trabalhando aqui dentro do parlamento, junto com o executivo também, por várias áreas da saúde, e nos é colocado o seguinte: Belo Horizonte, ela não precisaria de um incremento tão grande na saúde, tendo em vista que ela atende muito o interior. Quase toda demanda do interior vem para Belo Horizonte. Então, há uma crise de leitos que não existiria se nós estivermos tratando de um planejamento do Estado para distribuir a questão da saúde pública. Seja por parceria, seja por outro tipo qualquer. Se a gente tivesse centros habilitados, hospitais, postos de saúde, esses serviços periféricos de radiografia, exames laboratoriais em outros locais. Você vê, falaram assim, 3.000 leitos. O Oncomed vai oferecer 220 particular, não nem para o SUS. Né? Então a gente tem, talvez na iniciativa privada, tem esse problema, porque ela visa sempre uma questão que não é aquela do atendimento básico do SUS. Então, com isso, com essa visão, a gente talvez teria a PPP em si, a discussão da técnica dela, também levanta aqui, acho uma assertiva muito forte sua, principalmente do Matheus, desculpa para a gente, que é dizer que o Estado, o governo, não dá conta, tem que dar. Nós pagamos impostos para isso. Talvez até encontrar uma solução. Se alguém está lá murreando, não tem competência técnica para nos prestar um serviço adequado, nós temos que começar a falar isso agora, Matheus. Nós não podemos simplesmente passar para a iniciativa privada, que muitas vezes, você sabe que dentro das questões sociais,
que não traz lucro, nem sempre o empresário tem interesse de produzir. Por quê? A questão lucrativa, os serviços sociais estão básicos, ficam na mão do Estado, é porque essa divisão de recursos públicos, eles vêm do próprio povo. E quando você mexe com lucratividade, a iniciativa privada, muitas vezes, ela deixa ali. Ela está no meio do caminho, ela deixa o projeto dela, vai embora, vira as costas e vai embora. Aí nós precisamos do Estado. Se o Estado, a gente está vendo, visualizando isso há muitos anos, e agora mais ainda, e o bom que seja enfático agora, que essa incapacidade de fazer. Então vamos melhorar a estrutura administrativa, porque senão não vão ter condições nem de administrar os privativos. Se é essa visão que se tem do serviço público, dos servidores públicos, daqueles que nós confiamos como cidadãos em receber um serviço que a gente delega para alguém fazer, administrar, fazer uma boa gestão. Então, primeiramente, nós temos que nos focar nessa questão. Qual o modelo que nós podemos atender bem rapidamente a população com qualidade? Será que vale pensar, mesmo pensando nas PPPs, já no planejamento de descentralizar a saúde pública da capital, buscando focos regionais no Estado para a implantação de hospitais e esses outros serviços, né? Levando a iniciativa privada para lá também, o incentivo também do recurso público, se houver, né? No caso, se houver, ou se não for agora, pelo menos no futuro, talvez haja um reembolso, né? A iniciativa. Outra coisa importante também, acho que vale aqui todo mundo observar, é a questão do país. Hoje nós estamos vivendo uma crise de moralidade e de ética. O grande problema que nós vimos também, vimos contratações do poder público, está nos jornais, na mídia, é de que há um conluio dos políticos, né, dos executores, não vou dizer todos, tem gente séria, mas com algumas entidades privadas, porque eles aprenderam o seguinte: concorrência é melhor fazer os gabinetes caladinhos, escondidinho, todo mundo saindo, todo mundo saindo, e a população paga a conta. Então tem que ser mais transparente com relação a isso. Então nós temos que observar o seguinte: nas licitações, hoje está acontecendo muito de cima para baixo, é bom que se veja que lá em cima está acontecendo alguma coisa, mas se você pegar os projetos todos de licitações, em qualquer nível do poder público, você vai encontrar problemas seríssimos, seríssimos. Então, é porque essa vazão, esse desvio de dinheiro, de custo, ele gerou nos últimos anos, 20, 30 anos, até agora, e cada vez agravando, cada ano que se passou, uma fábrica de conluio do particular com o público. Então, logicamente, tem suas ressalvas. Aqui não é uma situação que faz assim, tudo é assim. Fernando, você não fica com a impressão, por exemplo, que ao preferir o modelo tradicional de prestação de serviço direto, a gente aumenta o espaço de corrupção? Explico. As escolas que não são da PPP, elas compram suas canetas, elas compram sua merenda, elas compram sua brinquedo, ela compra tinta, ela faz uma série de compras, e cada uma dessas compras precisaria ser fiscalizada para garantir que não há desvio. Quando você consegue fazer PPP, você faz um pagamento, fiscaliza se o que você contratou foi entregue. Quantas mil contratações foram feitas por trás disso, você não olha. Então, assim, eu fico olhando a PPP do presídio mineiro. Quando você compara o presídio mineiro de PPP com os nossos presídios mantidos pelo poder público, dá vergonha. Dá vergonha porque, custando menos, a PPP consegue, inclusive, entregar, não é só questão mais de segurança, não, é mais dignidade para quem está lá. Não tem histórico de rebelião, não tem a proliferação de doença infecto-contagiosa é menor, a qualidade da assistência prestada ao presidiário é maior. Então, assim, eu entendo o que o senhor está falando, mas eu fico pensando se nós não precisamos partir para modelos de simplificação da contratação para garantir a fiscalização. Então, eu acho que o modelo da compra direta pelo Estado de todos os insumos é um modelo muito perigoso, porque a quantidade de contratos intermediários para a gente ter desvio aumenta, assim, infinitamente. Matheus, mas não é a questão de a gente estar descartando a possibilidade de melhorar e aprimorar o sistema.
Não, mas eu também não descarto. Eu só acho que se a gente tem dois modelos, um em que eu tenho que fazer 50 contratos, um que eu faço o do um contrato eu ganho eficiência nele. Até na situação é o seguinte, a crítica que está se fazendo aqui é você tomar um cuidado adequado para que isso, a população não passe lá no futuro. Então nós precisamos já entrar com o pé no chão primeiro. Quais são os problemas que nós temos hoje de contratação? Exatamente o superfaturamento que há por conta já de um modelo que se vem há muito tempo. Então nós temos que tomar cuidado na hora de fazer ou contratar, de ter esse na mesa. Eu concordo com o senhor, é por isso que eu acho que o modelo que a gente não usa no Brasil, que é o de PPP, é melhor, porque o modelo que a gente usa, que é o de concessão simples e o de contratação direta, é o da corrupção. Porque o senhor falou uma coisa interessante, o professor falou assim, mas não é mais fácil a gente tentar consertar os problemas do poder público? Não. Eu acho mais difícil e mais caro. Eu acho assim. Nós estamos tentando isso há 50 anos. Até porque a necessidade hoje é urgente, ela se faz urgente, e pelo que eu entendi, e pela sua colocação, Fernando, vai ser apenas para os prédios. O médico continuará sendo público, não é isso? Sim, nesse modelo sim. E aí até acho que a ponderação do Dr. Fernando é boa nisso, porque aí nesse ponto é a mesma coisa nas escolas. Se a gente transferisse a condução pedagógica, talvez fosse um problema, mas isso não está sendo transferido. Mas pelo que eu entendi do início da colocação dele, pelo que ele fez, parecia que os médicos também seriam... Não, mas a gestão não são. Não, mas eu acho que o Dr. Fernando está fazendo um comentário mais genérico, ele não estava fazendo um comentário sobre o projeto. Não estava fazendo sobre a PPP dos postos. Não, ele está fazendo uma ponderação mais genérica. Usa muito Belo Horizonte. Eu acho que só para concluir, para passar para vocês, eu não vou dominar a conversa que traz aqui curto, né? Na verdade é o seguinte, esse é um cenário que nós estamos vivendo nele e que a gente tem que tomar cuidado e com urgência tomar atitudes para melhorar. E agora eu acho que o Estado de Minas Gerais está numa boa situação de melhoria com essa oportunidade. Ou seja, empregar um novo modelo de gestão que seja competente o suficiente para não se envolver em maracutaias antigos. Sem dúvida. E produzir algo novo, que foi a promessa de campanha, de fazer algo realmente, verdadeiramente novo. Mas novo não precisa ser mudar tudo. Você tem algumas coisas para aprimorar. E as PPPs, eu estou dizendo isso, é por causa da contratação. Porque quando você vai contratar, pelo menos o modelo que está aí, hoje está viciado. Nós precisamos apurar isso rápido. Como que nós vamos fazer a contratação transparente, custo, dentro do que for determinado, se é 100%, se é 50%, se é 80%, da parceria pública-privada para o terceiro, para o privado, como que nós vamos fazer o Estado, na situação que você está falando, que está precário, não tem competência, não tem nada, como controlar isso para que realmente os resultados saiam a contento do cidadão. Então é um desafio que estou lançando para vocês, porque a desculpa é sempre a mesma. Sai governo, entra governo, muita gente, a situação... Mas o senhor sabe que eu não concordo com o senhor que a situação é a mesma sempre, doutor Fernando, porque é o que eu estou dizendo, quando a gente olha a UMEI é um modelo de sucesso implantado no meio de um governo cheio de problemas de corrupção. E ela é um modelo de sucesso. Quando a gente olha a PPP, e aí eu estou pegando partidos diferentes, pessoas diferentes, para a gente poder misturar. Então, assim, isso foi Márcio Lacerda. Aí quando você pega a Anastasia com a PPP do Presídio. Aí quando você pega... Então, assim, nós temos experiências de sucesso porque romperam com o modelo tradicional. Então, assim, eu concordo com o senhor o seguinte, a gente precisa romper com o modelo tradicional. Me parece só que a PPP é uma forma de romper. Agora, o senhor falou uma coisa interessante, já te passo a palavra. O senhor falou uma coisa super interessante sobre até não é a questão da PPP, porque nós estamos falando de centro de saúde, a gente até não tem demanda do interior para os centros de saúde. A nossa demanda do interior é para os hospitais. Sim. Mas o senhor tem toda a razão. Belo Horizonte sofre muito com o fato de que a gente absorve os doentes do estado inteiro. Não tem como não receber os doentes, obviamente. As pessoas que estão precisando de atendimento, elas vão ser atendidas onde dá. Mas o senhor tem toda a razão. Assim, nós temos 8 hospitais regionais que foram abandonados no meio do caminho aí. E aí, por incrível que pareça, nós estamos aqui para discutir PPP da saúde em BH. Mas, aproveitando que tem gente da Secretaria Estadual da Saúde, aqueles hospitais precisam ser passados para PPPs para que eles possam ser acabados. O Estado não tem dinheiro para acabar a obra. Então não adianta, o Estado não tem dinheiro. Agora, tem mecanismos possíveis para que os hospitais sejam construídos. Porque se a gente tivesse os regionais todos funcionando,
Belo Horizonte agradeceria demais, porque o senhor tem toda a razão, a gente sofre muito com a chegada dos doentes aqui, porque o custo é absorvido pela prefeitura. O senhor tem toda a razão. Nós temos exemplo de Santa Casa de Passos, que o trabalho do pessoal regional lá oeste, tem hoje o Hospital de Câncer de Passos, que é referência regional e diminuindo a demanda. Filantrópico lá, né? Lá é filantrópico. Tinha uma casa aqui, vinha quase todo mundo para Belo Horizonte. Agora estão indo para lá. Esse trabalho que está lá no Hospital de Passos, que é da Santa Casa, o Hospital de Câncer de Passos está regionalizando, atendendo várias cidades, e eu acho que isso já é um passo do Estado fazer PPP, passando as casas regionais e mudar esse sistema. Eu acho que é o caminho. Lá, no caso dos estados, os próprios convênios intermunicipais lá acabaram ajudando um pouco, mas a gente precisa ter os hospitais regionais funcionando para a gente poder... Isso é importante para as cidades, obviamente, mas é muito importante para a capital. As pessoas às vezes não entendem por que a capital é tão preocupada com isso, porque a gente queria que o doente ficasse lá e fosse atendido. Porque, não, fora essa transação de ambulância para baixo para cima nas estradas, é uma loucura, né? Tem hospedaria, tem hospedaria. Por exemplo, o Hospital do Vicente, que é do Estado. Sim. E está precariamente. Se ele tivesse uma PPP... Na verdade, o Hospital do Piceng, se a prefeitura fosse lá para verificar a condição de funcionamento, também não recebia o valor. Não receberia. Deixa eu falar, doutor. Eu gostaria só de colocar alguns pontos do ponto de vista técnico das PPPs, né, que é a minha área que eu trabalho na parte de estruturação de parcerias público-privadas há mais ou menos aí uma média de quase 9 anos. Sobre esse projeto específico da PPP que o Matheus acabou de apresentar, em relação ao que o doutor Fernando comentou sobre a segurança de contratação, que realmente, depois que a gente viu da Lava Jato, é uma coisa que assusta realmente todo mundo e tal. Mas eu gostaria de tranquilizar um pouco vocês, porque geralmente esses projetos de PPPs e concessões, por mais quem que ganhe ou esteja operando ou vá fazer a operação desses contratos, este específico ele foi modelado pelo IFC. O IFC foi o mesmo que modelou as UMEIs, agora EMEIs, né? E o IFC é um braço do Banco Mundial que tem uma grande expertise no mundo na estruturação de parcerias público-privadas. O que é essa estruturação de parcerias público-privadas? Ele faz todo um estudo de mais de 2, 3 anos de custo, da parte técnica, da parte jurídica, de como tudo vai se construir para chegar na licitação de forma a ter o que nós técnicos chamamos de value for money. O que é essa palavrinha em inglês? É o menor custo do projeto, o custo-benefício do projeto, assim, reduzindo um pouquinho para vocês entenderem. Esse o custo-benefício, não é que ele vai ser sempre o mais barato, mas o custo-benefício desse projeto vai atender com qualidade à população. Então, esse projeto, eu não cheguei a analisar ele como um todo, mas pelo fato de ter, como se diz, o carimbo do IFC, que é esse instituto do Banco Mundial que desenvolve parcerias público-privadas no mundo inteiro, ele, que foi o mesmo, eu acredito, que desenvolveu o das UMEIs, eu acredito que esse projeto ele tem esse selo do ponto de vista que, seja quem for o vencedor em si da licitação, ele foi modelado, construído realmente com premissas econômicas, financeiras e jurídicas para atender realmente com qualidade a população de Belo Horizonte. Agora, uma coisa que é importante, Matheus, e que eu acredito muito, é que realmente, assim, infelizmente por questões legais, mas eu acredito que na parceria público-privada seria totalmente possível a gente colocar até a parte branca. Porque o que acontece, por exemplo, no modelo da PVP de São Paulo, da saúde, foi que toda a parte de infraestrutura e manutenção foi feita, está sendo realizada pela iniciativa privada, e a parte pública, no caso dos médicos, é pelas OS. Porque a OS às vezes você ganha um pouquinho mais de eficiência, porque você acaba contratando um médico ali e tal, assim, um concurso, em todas aquelas burocracias do Estado. É a mesma situação do Hospital da Santa Casa de Passos. Está funcionando bem porque está na filantrópica, senão... Só que a OS, ainda assim, você tem um custo, às vezes eu diria, porque ela é aquele público, aquele privado público, que não é o privado da PPP. Infelizmente, nós não conseguimos, por questões legais, você colocar dentro de um projeto inteiro da PPP a parte branca, que é a salabata branca, por conta dessas questões. Mas,
se você já colocar pela parte branca, pelas OS, já é um grande caminho. É do que deixar ainda com a prefeitura, toda a gestão, pelo visto, são 77. E só fazer 2 ressalvas, eu acho que assim, eu não sei se teria espaço de discutir o projeto, até porque ele já foi assinado, já teve licitação e tal, mas deixando um pouco de segurança, reforçando que o projeto realmente foi desenvolvido pelo UFC, então tem toda essa credibilidade por trás, que basta ver o projeto que o UFC desenvolveu para o município, que é o caso das EMEIs, que aí é de grande sucesso, de premiações internacionais. E eu acho que o que a gente precisa realmente discutir para esse projeto específico é referente a como vai ocorrer essa questão da bata branca, como que isso vai ser encaminhado, né? E reforçando a questão do Hospital do Barreiro, o grande problema do Hospital do Barreiro, da PPP do Barreiro, foi porque não foi modelado realmente de uma forma adequada. Ele começou por uma construção de obra pública, aí no meio do projeto eles remodelaram tudo e encaixaram a PPP, e graças a Deus deu certo e a gente se espera que dê certo. Mas mais por sorte do que por planejamento. Né? Foi, exatamente. Então lá não teve realmente planejamento. Então, reforçando isso e concluindo, eu acho que, só complementando o que o Matheus falou sobre as PPPs, elas geralmente, pelo que o Fernando comentou, é o último caso, pessoal. Quando o Estado decide caminhar realmente pela PPP, é porque já foi analisado os outros caminhos, né? Pelo menos como o Matheus comentou, a construção comum em muitos serviços não tem como. E aí a questão, o Estado também não tem dinheiro. O Estado não é que o Estado não tem dinheiro, ele não tem capacidade de investimento, que é totalmente fluxo diferente. financeiro Financeiro. Aí você tem que colocar um fluxo financeiro de 20, 25 anos para nesse longo prazo diluir e conseguir pagar. Eu vi alguma mão levantada, por favor. Eu acho que você falou um pouco da bata branca, né? Assim, o Hospital Subúrbio em Salvador funciona 100% PPP, então da infra ao atendimento médico todo pelo parceiro privado e, até onde eu sei, muito bem, obrigado. Lá é OS, né? Não é uma bata branca, não é OS. Não, lá é PPP geral. O movimento de OS avançou em vários estados, em Goiás avançou muito, com bons resultados, em alguns lugares nem tanto, mas assim, eu acho que é muito importante avançar nesse debate e acabar com esse não me toque com o pessoal da assistência. E aí eu acho que vale para a educação e vale para a saúde também. Na verdade, para os profissionais da assistência, tirando aqueles que já estão dentro da estrutura, seria até melhor se você tivesse ou as OS ou a PPP fazendo diretamente, porque você dá mais mobilidade, né? Então, assim, trabalho com qualidade. Exato. Então, assim, mas há uma resistência muito grande pelas entidades representativas dos servidores, né? Muito grande. Os sindicatos fazem uma oposição ferrenha, porque isso significaria, de alguma forma, mudar a estrutura geral do corpo de prestador de serviço do Estado. Né? Agora, quando a gente ouve, por exemplo, que você me disse, a Milena dizendo dos vários profissionais liberais de saúde de braços cruzados, quando a gente tem a gestão de 77 centros de saúde pela iniciativa privada, a possibilidade de absorver com velocidade, no momento certo, essa mão de obra é completamente diferente se a gente tiver com a prestação de serviço toda diretamente pelo Estado. E o unidade de saúde, normalmente, e aí eu vi uma fala de educação essa semana que também fica na mesma faixa, 70% do custo é RH. Então, assim, a gente pode tirar daí que a gente está resolvendo 30% da questão, mas 70% do custo segue em recursos humanos e segue em modelo tradicional. E se alguém conhece um modelo que consegue fazer médico cumprir carga horária no regime público, estável, que não pode ser demitido, me conta que eu ainda não encontro. Agora, sabe uma coisa interessante que você falou? Eu não vou fazer uma defesa do modelo em que a Bata Branca continua com o governo, não, mas vou fazer uma ponderação sobre os 30%. Apesar do custo de infra ser apenas 30% em 100% do custo de saúde, ele é muito mais representativo do ponto de vista de eficiência do que esses 30%. O fato de eu ter o hospital funcionando, ou o centro de saúde funcionando do ponto de vista predial, representa muito mais do que 30% da eficiência geral do serviço prestado.
Porque a nossa falta de estrutura física para trabalho compromete demais a prestação de serviço, mesmo quando o médico está presente, mesmo quando a enfermeira está presente. Então, você tem toda a razão, não resolve o problema todo, você tem toda a razão na estrutura de custo, a gente só resolveu 30%, mas o incremento em eficiência do teu prédio gerido é superior a isso. Basta a gente comparar o desempenho das PPPs de educação com as correspondentes fora das PPPs, que a gente vê que o custo é o mesmo que eu resolvi ali, mas eu ganhei eficiência pela qualidade da infraestrutura entregue, pela velocidade dos concertos, pela garantia de não interrupção. Mas você tem razão. É engraçado assim, a gente tem que escolher as brigas da gente, né? Eu fico escolhendo sempre brigar por infraestrutura, que é por outro lado. Quantas outras infraestruturas públicas prediais ainda não estão nessa discussão? Por exemplo, as repartições. Porque esse é um assunto que aqui em Belo Horizonte é crime falar. Mas quem gere as repartições públicas de Belo Horizonte é a própria prefeitura. É uma gestora horrorosa. Volto a dizer, está convidado quem quiser fazer um passeio pela Câmara Municipal. Esse lugar aqui tem um orçamento de 240 milhões de reais por ano e tem goteira no andar superior, tem risco de incêndio na tubulação, tem infecção bacteriana no ar-condicionado. Então, assim, o telhado caiu. Negócio assim, desesperador. Você fala, bom, então eu acho que a gente ainda tem muito espaço para avançar na parte que pouca gente reclama. Porque na hora que a gente começa a falar da prestação do serviço propriamente, a resistência é enorme. A parte predial tem bem menos resistência. Eu acho que a gente devia ir tentando avançar. Na hora que a gente acabar de transferir 100% da manutenção predial para que ela fique bem feita, aí eu acho que a gente consegue começar a brigar. Falou, quem sabe se a gente também não avançasse um pouquinho no... Desculpa, Milena. Só ilustrar rapidamente, eu fiquei 4 meses dentro de uma escola pública do estado, sem atender, indo lá todo dia, com a população quase avançando no meu pescoço, porque a estufa estava estragada, não tinha um técnico para ir lá consertar a estufa. Agora, olha que loucura, gente. Você paga o dentista para estar na escola e o dentista não consegue trabalhar durante 4 meses porque falta a estufa. E aí nós voltamos a falar de infraestrutura. Falta a estufa funcionando. Então, é disso que eu estou falando quando eu falo de ganho de eficiência, entendeu? Tinha mais mão levantando. Pois não. Ah, diga lá. Você não estava no nosso começo. Boa noite. Eu sou extremamente favorável às PPPs, Matheus, porque eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos de modelagem, inclusive modelagem PPP na área de saúde. Ainda que a gente não alcance a gestão do serviço, que fique só na bata cinza, né, no serviço não finalístico. Eu estava tentando lembrar qual que era a outra cor aqui, só me via verde na cabeça por causa da cor de parede do hospital. Já é um ganho muito grande por conta dessa agilidade toda, da eficiência do serviço. Então, passaria pela construção, manutenção, todos os serviços não finalísticos e tal, via concessão administrativa. E ainda há uma segunda possibilidade que me vem à cabeça, que seria a concessão de uso. Tem muito prédio público aqui, ruim, inclusive prédio de serviço de saúde, que não funciona da forma como deveria funcionar, pode ser concedido o uso dele, para que seja montado ali um centro de especialidades, né, que se funciona ali o SUS com o privado, com o particular. Você tem razão, eu tenho uma visão um pouquinho diferente com relação a essa parte, só porque como nós vivemos um estado de coisas em que falta dinheiro, eu acho que esses que não estão sendo usados era melhor que fossem vendidos. Mas você tem toda a razão, se a decisão for não vender, deixar um prédio fechado ou meio operante, como nós temos vários, meia operação tem muito na cidade, é um negócio que dá muita tristeza, você tem razão. A permissão real de uso ou uma concessão remunerada de uso seria um bom caminho. Eu vi mais alguém se mexeu para falar. Sim. Nossa, na verdade você foi dos que primeiro levantou a mão, eu te pulei só umas 6 vezes. Eu acho que o Cati já abordou o que eu estava pensando, mas acho que essa ideia de avançar primeiramente nessa questão predial, acho que é o primeiro passo, tem que ser devagar mesmo. Tentar fazer de uma forma mais larga, acho que não vai conseguir, né? Acho que é excelente a ideia de se pensar nisso.
primeira questão predial é para a gente apostar em novas PPPs que podem ser produtivas. Eu sou um pouco avesso à ideia de passar atividade fim, no caso da saúde e educação, para o setor privado, mas também, não sei, pode ser também uma coisa que pode ser muito mais produtiva e mais barata. Sendo mais barata para o Estado, eu fico feliz. Eu apoio. Tem que ser mais barato para o cidadão, sabe? Na verdade, eu não sei em que hora que a gente falou assim, mas para que a gente paga imposto? Eu falei, eu me faço essa pergunta todo dia. Para que eu pago imposto? Desculpa aí. Não, mas sempre não, você tem razão. Logicamente, você vai barato. Devia, né? Mas eu concordo com você. Se a gente fiscalizar direitinho, vai ser mais barato para o cidadão. Agora, só para claro. Vou te pôr uma dúvida. Um serviço público de qualidade que eu conheço é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho hoje, em média, se você entra com uma ação, em máximo 45 dias, você tem uma audiência. Essa audiência ela é una, ou seja, todo o processo é tudo resolvido em uma audiência, e se tiver uma segunda audiência, ela acontece em 30 dias, inevitavelmente. Eu gosto de ver que as pessoas do Novo são, além de tudo, pessoas de muita coragem, que você imagina um sujeito no meio de uma reunião cheio de filiado novo defender a justiça do trabalho, a chance de apanhar, a chance enorme. Eu fiquei até olhando, pedindo que o pessoal se contenha, sem agressões físicas. Não, mas você tem razão sobre a eficiência. Eu sei o que você está falando. É só porque eu vi na hora que você falou, eu vi gente mexendo, levantando. Mas você tem razão quanto à eficiência. Tem razão quanto à eficiência. Não, e ele está fazendo a ponderação sobre a eficiência do trabalho, da justiça do trabalho. Realmente, entre as justiças, vamos comparar com as outras justiças, é a mais eficiente. Aí o doutor Fernando fez uma ponderação boa. Primeira instância. Né? Se você passar para a segunda, você faz conhecimento, execução, eu acho. Isso aí é. Helena, fala. Eu vou voltar nesse assunto. Só uma colocação. Esperar só o povo acalmar, vou voltar nesse assunto. Não, gente, a gente tem que defender ideias, mas a gente não vai conseguir ficar livre do poder público, não. Então a gente tá eu falo isso sempre, eu brinco, falo assim, olha, me defender o fim do Estado ainda não vão conseguir que eu defenda, não. Tem hora que eu fico com vontade de gritar imposto é roubo, mas eu não cheguei nesse ponto do anarcocapitalismo. Ele disse que a gente tem que exigir do poder público a eficiência, e tá certo. Porque a gente não vai conseguir. Gente, só para pedir uma atenção, tem um carro, placa PYV 7711, com o vidro aberto lá fora. É de alguém que chegou para reunião. Então é só para fechar o vidro, porque a segurança pública é um dos serviços de qualidade precária que a gente estava discutindo aqui agora mesmo. Pois não. Já lhe passo, Joel, só um segundo. Milena, pois não. É uma pergunta que eu gostaria de fazer, não sei se você pode respondê-la agora, se ficaria para uma próxima, porque pelo visto vão haver outras reuniões, né? Nós temos reuniões, para quem não sabe, nós temos reuniões mensais. O tema é que muda, né? Assim, então... sim. Mas vai ser sobre o PPP? Não, pode fazer. Mata a sua pergunta agora. Com relação à inadimplência de impostos dos profissionais da saúde autônomos da cidade, você tem um panorama? Como que anda? Até que ponto a PPP seria uma forma de voltar a fazer essa turma adimplir? A prefeitura não divulga os dados categorizados da inadimplência, até porque há uma discussão sobre se isso não constituiria algum tipo de legalidade, porque você acaba discriminando de alguma forma o tipo de contribuinte. Né? Então nós não temos, mas eu tenho certeza de que 77 centros de saúde seriam uma oportunidade importante para a atividade médico-odontológica, de enfermagem e de suporte, de assistência social, então, assim, de psicologia para a cidade. Eu não sou keynesiano, então essa lógica de vamos gerar renda com investimento do poder público não funciona, mas nós estamos precisando desses serviços e eles são atribuição do Estado. Então eu tenho certeza de que nós teríamos tira a seguinte medida, nós não teríamos em nenhum desses postos de saúde equipes inferiores a 16 profissionais bata branca trabalhando. Então, por aí a gente já está falando de mais de 1.000 pessoas na bata branca trabalhando, para a gente não falar dos outros postos de trabalho gerados. E mais do que isso, nós estamos falando de gente sendo atendida, que hoje está sem atendimento entulhando o hospital. Joel, você ia falar alguma coisa?
Por favor. O que acontece? A gente que é prestador de serviço na área, tanto privada quanto pública, a gente sabe a diferença do hospital público e o privado. E essa questão da atividade clínica é muito consequência da estrutura que você tem também, e eu concordo plenamente. E como são degraus que têm que ser galgados, tá? A questão da PPP, de prestação de serviço, através de SLAs, ou acordo de nível de serviço, na área pública, porque o privado você tem problema, mas o problema não é tão caótico quanto na área pública. Essa questão da PPP, para você tratar os hospitais, tanto de infecções quanto de... você entra no hospital público, você chora. Você chora de ver e não tem o que fazer, porque ele não tem meios de contratar por causa da própria legislação da 8666, e aquela contratação demora tanto tempo que o negócio vai degradando e as coisas vão aumentando cada vez mais. Então, a sua iniciativa da questão da PPP, não só como um todo, mas na questão da prestação de serviço, seja ela predial, né, seja ela como para você dar essa infraestrutura, é uma coisa muito interessante para pelo menos a gente ter uma base para a atividade fim, ter pelo menos prazer de cumprir a jornada de trabalho. E o paciente se sentir seguro, né, Joel? Porque a gente acha que isso não tem impacto, mas o fato do paciente se sentir seguro onde ele está. Seguro não é só de segurança física, não. Ele não está com medo de encostar e pegar uma infecção porque encostou num negócio enferrujado. Então, assim, é grave mesmo. Deixa eu só para quem levantou a mão, já lhe passo. Matheus, a minha dúvida assim, é inicialmente por parte do desconhecimento, mas ao mesmo tempo, obviamente, ela é provocativa. Eu não conheço o projeto das PPPs da saúde de forma mais aprofundada, mas eu não sei se ele prevê os mesmos serviços nos centros de saúde ou se ele prevê algum tipo de ampliação do serviço por estar ligado a um projeto de PPP. Né? Então, eu não sei se isso está previsto no projeto. São os mesmos serviços que hoje são prestados nos centros de saúde da prefeitura. E eu digo que ela é provocativa porque, se isso já tem... eu vejo muito positivamente o projeto da PPP. E mais do que isso, caminhando além do centro de saúde, se isso tem uma ideia de migrar, continuar caminhando na rede de saúde para UPAs, hospitais, etc. Se existe alguma iniciativa nesse sentido. Não existe nenhuma iniciativa. Porque a gente tem 9 UPAs em Belo Horizonte, né? E eu acho que são mais de 150 centros de saúde, né? Não sei se já existe alguma coisa caminhando que estão superlotadas. Nós temos carência de leitos em UPAs e carência de leitos em hospitais. Acho, no entanto, que a gente deveria tentar estabelecer um diálogo com a Secretaria Estadual de Saúde antes de tomar essa providência, porque o doutor Fernando tem razão na ponderação inicial. Muito do afogamento de Belo Horizonte no que diz respeito a leito tem relação com a situação da rede hospitalar e de atendimento secundário do interior. Então, eu também fico com medo da gente assumir um investimento que vai perenizar esse equívoco da política estadual de saúde, que continua trazendo para Belo Horizonte, como se não fosse um coração para tratamento das questões de saúde, todos os doentes do estado. Você consegue ter esse número? Você consegue ter esse levantamento? Sim. A prefeitura fez uma afirmação no começo do governo Calil que 40% de todos os nossos atendimentos eram atendimentos vindos do interior. Depois chegou à conclusão de que isso era um exagero, porque ele pegou por referência procedimento cirúrgico. E aí, em procedimento cirúrgico, então, o número aparentemente está realmente nesse ponto. 40% dos atendimentos cirúrgicos da capital são atendimentos cirúrgicos do interior. Agora, esse número precisa ser depurado, porque quando a gente fala interior, na minha opinião, a gente não pode computar Betim e Contagem, entendeu? Betim e Contagem fazem parte do nosso mesmo sistema. Também tem paciente de Belo Horizonte que vai ser atendido em Betim, que vai ser atendido em Contagem. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque o número existe, mas ele não é tratado estatisticamente de forma adequada. Então, não, nós não temos. Isso assim, falado dessa forma, fica muito genérico.
O número que nós temos é 40% dos procedimentos cirúrgicos são de pacientes que não têm domicílio em Belo Horizonte. Domínio desses números para você poder falar e você tomar qualquer tipo de ação, né? Agora, nós temos uma vantagem no projeto que está em curso. Nós não temos esse problema em centro de saúde. Na unidade básica nós não temos esse problema. Esse problema é para secundária e terciária. Então, as UPAs já têm esse problema. Eu vou lhe passar a palavra e ver se tem alguma pergunta. Vamos lá. Nessa PPP de centro de saúde, além da parte civil, a parte também de vigilância patrimonial, limpeza, faxina, né, desinfecção, vai estar tudo incluído? Está tudo incluído. Quando você fala, a segurança patrimonial também está incluído. O que não está incluído é segurança física, né? Então, a remuneração é por ponto e é por unidade inaugurada. E aí o que você tem é decréscimo de valor pago por mês por falta de cumprimento de parâmetros estabelecidos. Então você começa a ter disso. Não é propriamente um sistema de multa, porque não é que você está aplicando uma penalidade, mas se você não cumpre um determinado nível de serviço, e aí você tem um decote no valor mensal. Exato, exato. A fórmula é uma fórmula muito interessante, porque ela mede coisas que no primeiro lance de olhos talvez a gente não fosse dar importância. E na hora que você para ler o processo, você fala, não, realmente, se faltou água é um problema realmente para algo funcionar. O município criar guarda municipal, podia ser tudo, a vigilância patrimonial, uma PPP, e acabar com essa polícia os municípios estão criando aí, então eu acho que é só para agora desvirtuando a função, né? Você sabe, se você falar isso perto da Polícia Militar, ela vai ficar muito feliz. Se você falar isso perto da Guarda Civil, eles vão ficar muito bravos com você. Mas eu entendo a sua ponderação. Eu diria o seguinte, eu não sei se eu vou fazer uma concordância média com você. Se nós tivéssemos transferido para a iniciativa privada a manutenção e, portanto, a segurança predial de toda a infraestrutura predial da cidade, nós não precisaríamos ficar falando em 4.000 homens na Guarda Civil, como estão falando. Ela tem 2.000 homens na Guarda Civil Municipal. É porque é Guarda Civil Municipal. Então, estão falando que precisa contratar mais 2.000. Tem 2.000, precisaria contratar mais 2.000. Se nós não tivéssemos que tomar conta de todos os prédios do município, certamente seria um desafogo. Doutor Lavorato. Eu acho que está havendo uma mistura aqui de ideias, porque... Normalmente há. Os PPPs é para atendimento basicamente, atendimento básico, vamos dizer assim. Essa PPP é. Diferente da do Célio de Castro, que é para o hospital, essa é. Porque nos hospitais que dependem, ou dependiam do SUS, né, a gente sabe que o SUS, o financiamento do SUS está... defasado. Está totalmente defasado e não é mais possível qualquer entidade privada se sustentar com as tabelas que o SUS tem. Agora, a estatística que o prefeito anunciou, ela deve ser muito próxima da realidade, porque o SUS tem uma maneira informatizada de controlar isso e que todas aquelas chamadas AIHs, hoje eu não sei se ainda é AIH, que é autorização de internação hospitalar, aquilo é tudo informatizado e é feito baseado na população daquele município. Como os municípios estão subfinanciados, quem atende SUS não mais está atendendo, ou não está podendo, vamos dizer assim, pagar o atendimento que presta, não recebe pelo atendimento que presta, o que acontece? A ambulância virou o atendimento primário para o SUS e vai para os centros maiores. Né? Então, isto deve ser, se não é realidade, eu também tenho a impressão que isso é um problema. Porque o prefeito tem a estatística que você passar para ele, a Secretaria de Saúde Municipal tem tudo isso lá, né? E o SUS só libera um percentual determinado da população. 0,8% da população seria o ideal para internar pelo SUS todo ano. E aí quem sofre somos nós que estamos aqui recebendo mais do que isso, né, de paciente. Pois é, então a prefeitura provavelmente, baseada nessa estatística, ela sabe muito bem o que está fazendo. Mas agora, quanto ao subfinanciamento que tem no SUS aí, e que não tem perspectiva nenhuma de mudar, porque eu não estou vendo isso aí, né, vem aquela pergunta, seria, por acaso, essa PPP não viria no futuro sofrer o mesmo problema na hora de financiar a assistência, não o patrimônio, mas a assistência médica para o cliente? Doutor Lavorato, eu tenho a impressão
que ela não aceitaria esse risco. Então, ela não aceitaria ser remunerada pelo SUS, como as OS são. Para fazer um PPP de bata branca, a iniciativa privada ia exigir receber como recebe do plano de saúde. Ela ia cobrar por nível de atendimento lá diretamente da prefeitura. Se a prefeitura vai cobrar aquilo do SUS, se a prefeitura vai... problema dela. Porque exatamente ela não vai aceitar assumir o prejuízo que o município hoje assume. É por isso, aliás, gente, que eu vou passar a palavra para a gente encerrar com a pergunta do nosso representante da SES, mas, coitado, ele veio por si mesmo e eu já estou pondo ele no problema. Tá? Mas é por isso que eu sou sempre muito orgulhoso de trabalhos como o trabalho do Baleia, entendeu? Quando eu encontro um hospital que consegue prestar serviço, praticamente vivendo só de SUS e de doação como o Baleia, toda vez que alguém tem a oportunidade de doar um dia, eu falo, doa, viu, gente? Porque é coisa quase de mágico no Brasil conseguir sustentar, como a Santa Casa faz, um hospital grande com base SUS. E se pensa em PPP de bata branca, só pensa, não tenha dúvida, o agente privado não aceitaria ficar correndo o risco da tabela. Então ele ia falar, olha, eu tenho o meu preço aqui, você resolve o seu problema da tabela com a União. O SUS, gente, é um problema que vai ter que ser enfrentado em algum momento no Brasil. O modelo não é viável desse jeito que ele está, ele não é financeiramente viável. A gente está falando de previdência, saúde vai entrar na pauta em algum momento ao longo dos próximos anos, porque os hospitais não têm condição de continuar atendendo pelo que eles pagam. Por outro lado, não tem condição da União continuar pagando para o volume de atendimento que nós temos no Brasil. Então, você viu a questão do Baleia com o sistema prisional, usando os presos para dar manutenção lá de... legal demais, né? Eu fico feliz quando eu vejo essas coisas. Aquilo ali funciona, quando preso para... Nós vamos fechar com a sua pergunta, porque eu já passei 8 minutos do nosso prazo limite aqui, senão o doutor Lavorato nunca mais volta na reunião. Eu queria fazer 3 perguntas. Diga. Bem simples. A primeira já esse projeto já existe uma modelagem no sentido de determinar como vai ser calculada a contraprestação da prefeitura. A segunda se já existe a previsão do verificador independente para verificação do nível de serviço. E a terceira quais que seriam as garantias que a prefeitura está colocando nesse projeto? As respostas são, o modelo de precificação já está feito, já está contratado. Na verdade, o contrato já está assinado com a precificação lá dentro. É uma precificação por nível de atendimento. Então, é uma precificação com preço cheio por unidade, que vai sofrendo decréscimo de acordo com o atingimento das metas de nível de atendimento. Já há previsão do verificador independente na própria contratação, e as garantias são recebíveis futuros da prefeitura. Então, como acontece, na verdade, em quase todas as PPPs, você trava isso em fluxo financeiro, não é? Só esclarecendo isso, essa garantia... Qual é o grupo que ganhou isso? Já tem um... só concluindo, eu até falo um grupo, só concluindo essa questão da garantia, pessoal, como é que funciona assim, o fluxo de pagamento? Geralmente, o poder público, ele deposita numa conta vinculada, que ele tem como se fosse uma conta conjunta com a iniciativa privada, um número X de parcelas. Por exemplo, X parcelas mensais, né? E o pagamento vai sendo vinculado, a concessionária vai tirando o valor de lá e vai sendo pago. É o que acontece no Mineirão. Só que a concessionária do Mineirão vai esvaziar esse mês agora, vai zerar. É porque a concessionária, por determinação do contrato, foi tirando valor, só que o governo não foi pagando, né? Então o fluxo foi acabando, né? Então o fluxo é mais ou menos isso. Exatamente. Rapidinho. Então, só para concluir, para levar para casa, vamos pensar o seguinte. Qualquer solução que a gente busque, PPPs, próprio serviço público, qualidade, aqui parlamento, é o resultado que a gente quer. Ponto de vista do resultado que a gente deseja. Muitas vezes é bom tecnicamente, assim, assado, é bom para o A, para o B, para o C, ganha dinheiro daqui, perde dali, e não leva à satisfação e à resolução do problema que é do cidadão. Exemplo, caso de casas terapêuticas. Se você vincula a dar uma remuneração para o terceiro que cuida da casa terapêutica, qual que é o principal cliente dela? É o indivíduo que está com problema. Se isso for a condição inicial, nós não vamos ter a solução de ressocializar o sujeito, porque ele vai permanecer ali, porque ele é o gerador de receita para a casa. Sistema prisional. Se é o número de presos,
nós não vamos resolver o problema, porque nós vamos ter que botar preso lá para poder viabilizar a PPP. Não conheço não, viu? Já mudou. Já mudou, né? Já estão buscando outras lugares para os prédios. Então são situações que eu acho que a gente vai aprender. Tem que ter inteligência na precificação. Por isso, assim, você imagina, né? Se fosse pagar por quantidade de doente de doença grave, então vamos começar a promover doença grave. Então, não pode ser esses modelos de incentivo perverso. Mas esse é um cuidado que se deve. Não, o senhor tem toda a razão. O senhor tem toda a razão. Nós estamos lidando isso, né? Gente, termino fazendo uma ponderação para vocês, né? Não existe solução boa sem acompanhamento. Então, quem não conhece as EMEIs, tem de ir lá para ver. Quem não conhece o Hospital Sete Casas, tem que ir lá para ver. Quem não conhece os outros serviços públicos, tem que ir lá para ver. Quem não conhece a Câmara Municipal para saber o perigo que é esse prédio, que é pesado, ele custar 240 milhões de reais por ano, tem que dar uma passeada aqui para entender. Acho que é a participação que garante que as coisas melhorem. Então, meus parabéns a vocês que se dispuseram numa noite de quinta-feira vir aqui participar dessa discussão. Eu tomei nota aqui de algumas providências para a gente tomar, de algumas questões para a gente levantar junto à Prefeitura por conta da nossa conversa, inclusive sobre como é que vai ser o preenchimento das vagas de bata branca lá nos postos, uma coisa que não tinha me ocorrido ainda, entender o procedimento que a Prefeitura está planejando. E já queria deixar com vocês o convite para a nossa próxima reunião aberta, que não vai falar de saúde, mas todos os profissionais de saúde estão convidados. Vai falar de apresentação da fiscalização, do nosso relatório de fiscalização da segurança pública da cidade. O meu gabinete faz o acompanhamento com a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor desde 2017 de toda a despesa da Prefeitura de Belo Horizonte com segurança. E nós vamos apresentar os resultados do ano de 2018. Então, no dia 4 de abril, às 19 horas. No mais, gente, com apenas 14 minutos de atraso, eu encerro a reunião de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Excelentes pontuações. Demais.